Malucos e maluquetes de plantão, começou mais um Rivotril aqui no estúdio Larica na Brasa. E aí, Perrone, empolgado pra hoje? Cara, hoje eu tô. Hoje a gente vai falar de coisas que eu gosto. Que você super entende. Não sei se entendo, mas que eu gosto. Entende pra caramba, vai. Tá aí anos e anos estudando, né? Mas não vamos dar spoiler ainda não, tá? Vamos falar aqui dos nossos parceiros, mandar um agradecimento especial aí ao Grupo Delis Food Service, o maior food service do Brasil, viu? Você pode pedir em um dia e chegar no outro aí no seu estabelecimento. Produtos orientais, para hamburgueria e também, ó, você pode pedir para sua casa, tá? Porque atende pessoa física ou jurídica. E você pode parcelar a compra em até 3 vezes sem juros no cartão. Top demais, né? Então, acesse o QR Code aqui e já faça o seu cadastro. E o seu, Perrone? E a gente também não pode esquecer o nosso... Eu tô dormindo, né, cara? Eu tô ali olhando pra Lorena, brincando com a Lorena ali. Eu tô panguando aqui, cara. E eu queria agradecer muito ao iFood, o maior aplicativo de delivery. Cara, quer saber um pouquinho mais sobre os benefícios, as benfeitorias que o iFood está trazendo aí para o seu restaurante? Tá sempre aqui, correndo aqui um QR Code. Mano, eu tô meio gago, cara. Calma, você já volta. Dá um tranco aí já. Você que vai apresentar, eu vou apresentar. Apresenta você. É mesmo? Cara, hoje a gente vai conversar bastante aqui sobre pizza, sobre panetone, sobre um docinho que tá aqui na mesa, que eu não sei nem... Você sabe pronunciar? É pasticciotto. É? Acho. Vamos aprender a falar, né? Vamos aprender a falar com o Dudu Almeida, gente. Dudu Almeida. Que tá aqui com a gente hoje. Obrigada, Dudu. Pô, gente, eu que agradeço aí a presença, Larissa, Xará, Edu. Prazer, obrigado cara. Pelo convite. Vamos falar de coisa boa, né? Putz, só delícia. Só delícia. Só delícia. Falar do pasticciotto. Pasticciotto. Pronto. Pasticciotto. Quase. E é um docinho diferente. Você conhecia? Não conhecia. Eu conheci, na verdade, foi na última feira que a gente se encontrou. Qual feira que foi? Na FIPA. FIPAM, sim. Você tava... Qual que veio antes e depois? A FISPAL foi primeiro, né? É, a FISPAL foi a primeira, depois veio a FIPAM. Aí Júlio FIPAM. E aí você já tava com... Eu não lembro qual foi das duas, mas... Você já tava abrindo ou ia abrir, tava bem próximo. Abri agora em agosto. A Faz FIPAM pouco foi tempo. em julho. Foi em julho. Você abriu o seu negócio, então, agora? Abrimos agora a loja, na verdade, a Coelquá já faz 2 anos, só que ela era informal. Tá. Então, era só sob encomenda. Hoje vai fazer 2 meses, assim, acho que fez dia 7, na verdade. 2 meses que completou a gente abriu. 2 meses. Neném. A nossa lojinha lá. Um embriãozinho. Um embriãozinho. E como que tá sendo a aceitação, cara? Assim, né, o pasticciotto ele é um doce realmente pouco conhecido, até mesmo pelos italianos. Tá. Então, o pessoal do norte da Itália não conhece, porque é um produto muito típico. Lá do sul da Itália, da região de Lecce. E eles têm a tal da rixa, né? Entre os dois. Tem muito essa questão norte e sul lá, mas são poucos lugares que fazem. É como aqui no Brasil a gente também tem essa diferença norte e sul. Tem produtos que a gente não encontra com tanta facilidade aqui, por exemplo, do norte, aqui em São Paulo. E a mesma coisa, o pasticciotto é muito típico de uma região. Tem alguma coisa no Brasil, assim, pro pessoal que tá assistindo? Lógico que o pessoal pode procurar no Google, mas tem alguma coisa assim que se assemelha, que a gente conheça? Tem. Isso até é algo que a gente brincava, porque ele parece uma empada, porém é doce. Doce. Exato. E um formato um pouco diferente. O formato ele é uma formato canoa bem característico de oval, de barco, canoa. Então, essa é realmente a grande originalidade desse doce, né? Mas a massa dele não é igual a massa da empada, feita com banha de porco. Com banha de porco. Com banha de porco. É uma massa podre? Uma massa podre. Tá. Lá na Itália eles chamam a banha de porco de strutto. Tá. E é realmente um dos ingredientes tradicionais, assim, originais da receita. Nós fizemos realmente... Minha prima tem uma confeitaria na Itália. Eu tenho parentes lá que ainda moram na Itália. E essa receita, então, é de família, porque ela me passou essa receita da confeitaria. E eu aperfeiçoei aqui no Brasil por conta do nosso clima também. Porque isso faz muita diferença, né? Não é só você pegar uma receita e copiar a receita e fazer. Então a gente teve algumas adaptações, mas a gente quis trazer realmente essa originalidade, tanto na forminha
Porque tem alguns lugares na Itália que fazem redondinha como uma empada. Tá. Só que lá na Itália eles não têm a empada. Aí ia trazer uma confusão então aí, ia né? ficar confuso, né? Fazer o doce redondinho como uma empada. E é um doce que eu nunca vi aqui no Brasil, né? Exatamente. Foi essa era a sua ideia, de trazer algo inusitado? Na verdade, eu não comecei com esse pensamento, né? Eu conheci esse doce na cidade lá do meu avô, porque é um doce de cafeteria muito tradicional, então é o café da manhã do italiano, é o corneto, né, que é o croissant deles, e também o pasticciotto. Então, café com pasticciotto. E aí eu experimentei, porque em vez de... É muito tradicional gelato. Então, você vai pra Itália, pô, encher de gelato. Gelato. Aí eu falei, não, vou mudar, vou pegar esse docinho aqui e, comi, me apaixonei, falei, que sensacional isso daqui. Voltei, eu morava em Roma na época, tal, fui procurar esse doce em Roma, não tinha. Falei, tá, beleza. Quando eu voltei pra cidade, já ia vir para o Brasil de volta, pedi pra minha prima, onde que eu posso comprar essa forminha, queria fazer esse doce lá em casa, tal. Ela, não, te dou. Me deu de presente 6 forminhas para fazer o doce em casa. E eu comecei a fazer em casa mesmo o doce. Não foi nada, vou comercializar. Até porque eu voltei pro Brasil e ia trabalhar em pizzaria. Meu negócio sempre foi trabalhar com a pizza. E o doce estava ao segundo plano para fazer para a família. Eu comecei a fazer o doce no restaurante que eu trabalhava. E aí o dono pediu para que eu importasse as forminhas e começasse a colocar esse doce no restaurante. Então foi uma história meio maluca, assim, como que eu comecei a vender realmente o doce. Aqui no Brasil, esse restaurante que trabalhava? Esse restaurante que trabalhava perto da Paulista ali. Inaugurei a casa... Pode falar o nome. Pode falar o nome. Maria Augusta. Maria Augusta. Faz parte de um grupo de restaurantes, eles têm outras casas. E ali era a primeira casa conceito comida brasileira e tal. Só que assim, era justamente isso, comida brasileira. Fazia o doce e tal, toda a característica italiana, né? Tanto na amarena, que é um dos sabores tradicionais lá da Itália, quanto assim, na característica mesmo de forminha. Então eu mesmo importei a forminha, porque não tinha como fazer aqui. Então você fazer uma... Não, você ia fazer uma empada doce. E também tem a questão, como que você vai fazer uma forminha, você precisa de molde, ia custar absurdo você ter que fazer. Era bem mais fácil importar. 20 forminhas. E aí eu trouxe 50 forminhas. Na época, eles quiseram mudar o nome do doce. E aí... É o Brasil. Foi algo bem complicado, porque... Eles assim, queriam chamar do quê? É de bolinho, porque assim, o restaurante ele tem a característica brasileira, de ter nomes de mulheres e pratos e tudo mais. É bem legal, assim, bem conceito o restaurante. Só que não se encaixava com a proposta do doce, tudo bem. Só que não dá pra mudar. Você não vai mudar o cannoli, por exemplo. Não tem como, sabe? É um doce muito típico de cafeteria. Os italianos piram, né? Imagina. Você vai pra França e vai falar que não é enrolado, não é croissant. Não tem como. Cara, mas e aí? Qual foi a briga? Assim, na verdade não teve briga nenhuma. Eu acordei um dia lá, porque como eu tocava a casa lá como gerente, né? Fazia toda a parte de tocar o restaurante mesmo. Acordei lá com o marketing divulgando o bolinho, Ana não sei o que lá. Nossa. E aí, eu falei, gente, mandei no grupo lá do marketing. Galera, a gente não pode fazer isso. Mas vocês já tinham conversado ou foi uma surpresa pra você? Foi uma surpresa pra mim. E aí, no dia eu fiquei meio, assim, até chateado, Falei, sabe, é algo que não é meu, sabe? E aí eu tomei meio que pra mim isso e acabei não fazendo mais o doce lá. Como o pessoal não ia muito no restaurante, os donos e tal, sabe? Era um grupo grande, então não tem esse... Eu acabei tirando a sobremesa e fiquei com as forminhas. Tá. Então... você tirou a sobremesa, você não deixou? Eu tirei a sobremesa, fiquei com as forminhas em casa. E aí, o que eu vou fazer? Aí, vamos dar um jeito nisso. Sim, então, eu comecei a fazer esse doce mais profissional, testando receita já para comercializar ele. Até porque o forno de casa é complicado, né? O forno de casa vai até certo ponto, né? Depois você precisa de equipamentos profissionais para deixar ele... Ela tem uma cocção especial? Na verdade, não tanto, assim. Dá para assar no forno de lastro, no forno de convecção, combinado. Então, não tem... É tudo ajustável. É claro que cada temperatura, para cada forno, é um tipo de cocção diferente, assim, no sentido de tempo e tudo mais.
Até porque o lastro ele é um calor mais seco, então isso faz diferença. Mas nada que não ajuste. E aí eu comecei a fazer numa cozinha praticamente alugada, que é parceira minha. Eu fazia os doces lá. E aí comecei a ver com outros olhos profissionais, mesmo trabalhando no restaurante ainda. Falei, pô, já como um negócio. Tem algum negócio ali, sabe? Foi muito apoiado pelas pessoas da farinha, né? De onde eu compro a farinha. Então o pessoal, pô, Dudu, esse doce é maravilhoso, mas tem que vender isso daqui e tal. Falei, cara, é difícil, né, se começar um negócio assim. E tem que ter um conceito, né, por trás, para você explicar o Exatamente. Que é o doce. Porque não é uma coisa que a gente acorda e fala assim, quero comer tô um com pasticciotto. vontade de comer isso. Fala aí o nome. Pasticciotto. Ele é bom. Ele é de família italiana, né? Já nasce sabendo, né? Não, mas isso é real, assim. O grande trabalho nosso hoje, e eu comecei a enxergar isso porque, como eu tinha essa cozinha, eu fazia em casa e aí você começa um negócio como uma pessoa que vende bolos, por exemplo. Uhum. Vou fazer sob encomenda. E aí, como que você faz, né? Você vai vender, eu vendo pasticciotto, o quê? Você vende o quê? E aí você começa, não vem num bolo, não vem num brigadeiro, que já é vendável, e a pessoa, sabe? sei lá, precisa experimentar até o para próprio saber. canole, se eu falar assim, eu vendo canole, Dudu faz canole, então, tipo, é vendável, É que sabe? o canole, ele ficou conhecido aqui no Brasil, né? Tipo, a gente tem aqui em São Paulo, ali no Juventus, Sim. né? Então, é um doce mais conhecido, igual o português, que tem um pastel de nata, né? O pastel de Belém. E agora, cara, pra mim, assim, isso não é o teu carro-chefe. Ou é o teu carro-chefe? Na verdade, ele é o carro-chefe da Cruoquá, que é hoje a nossa pasticciotteria. Mas eu, particularmente, trabalho mais com pizza. Eu domino mais essa área. Então, porque eu já vinha da gastronomia há um tempo. E como que é, cara? Porque eu trabalho, eu tenho alunos, né? E o nosso grande discurso, o nosso grande embate sempre é que as pessoas, por exemplo, vêm para São Paulo, né? Elas deslumbram algumas coisas que tem aqui em São Paulo, né? Por exemplo, vamos lá, uma coisa que a gente pode falar, a pizza napolitana, por exemplo. Uhum. Então, hoje está super em alta aqui em São Paulo, né? É uma coisa que hoje, se você conversar com pessoas que gostam de pizza, sabe o que é uma pizza estilo napolitano, né? Agora, é difícil, por exemplo, uma pessoa que vem para São Paulo e quer levar isso, vamos supor, pro Nordeste, né? Ou pro Amazonas. Pro Nordeste, digo interior, né? Interior, que eu digo assim, porque cidades... a gente foi para João Pessoa, por exemplo, e tinha uma ótima pizza, não seria, acho que não é napolitana, mas de fermentação, de longa fermentação. Então, mas é isso, assim, sempre vai ter. Mas as pessoas não conseguem se manter só com isso. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente estava em alta um tempo atrás, o hambúrguer artesanal. Aí você leva isso para a cidade do interior. Né? A cidade do interior, o forte é o prensado. Então, a pessoa que coloca só o hambúrguer artesanal, chega uma hora que ele não aguenta. Que ele também tem que trazer a cultura. Só que, cara, isso daí é uma coisa que praticamente ninguém conhece. Exato. Né? Então, para você, é um desafio muito grande, porque é aquilo que a gente tem que eu falo. Cara, a hora que eu tiver que explicar o que eu cozinho, fudeu. Sim. Ô, né? Dudu, eu esqueci de te perguntar, que aqui a gente cozinha para os nossos convidados. Você não come alguma coisa? Não, como até pedra. Ufa. Já pensou, não come banana. Já pensou? Ou então ele foi educado, porque ele já tá ele vendo viu, você né? enganando Olha. aí. Como pode ficar tranquila. Então, meio que é um desafio para você, né, cara? Com certeza, é o maior desafio. Porque é aquilo que a gente brincou aqui. Ninguém acorda e pega um aplicativo e fala assim, puta, que vontade de comer um pasticciotto. Hoje, atrelado ao pasticciotto, a gente tem outros produtos na loja. O que, por exemplo? Pizza romana ao talho, que também é um produto novo. Mas que é o que já você tem trouxe o nome, aqui pra gente? pizza, porque daí o cara tem curiosidade. Exato. É o que você trouxe aqui pra gente, Dudu? Na verdade, esses dois estilos de pizza são um pouco mais novos e diferentes. Tá. Aí depois a gente pode até falar um pouco deles. A Mas a pizza romana, ela é muito típica e assim, quem viaja
para a Itália conhecem, então é muito mais acessível. Eu faço 2 tipos de lanches lá, que na Itália eles chamam de panino. Então, É igual um panuzzo? na verdade é um lanche, só que a gente faz o tem pão até no especial, ragazzo, né? que é uma casca de tartaruga. É um pão especial nosso mesmo, feito na casa. Mas um é de porchetta, que são 3 cortes do porco, então bem você tradicional. Porque, cara, se você botasse só isso daqui, Exatamente. você não ia viver. O que aconteceu, né, Perrone? Eu sempre fiz eventos. Depois que eu saí do restaurante, que eu decidi sair do restaurante para tocar a minha vida, assim, no sentido, não quero mais o restaurante, quero tocar, porque eu fui para Itália para estudar pizza, para trabalhar em pizzaria, e aqui eu tava trabalhando num restaurante de comida brasileira, Que não tinha nada que a não ver. tinha nada a ver com a minha cara, mas assim, que me deu uma bagagem, uma experiência ali de tocar bastante coisa. Então foi muito bom também essa passagem. Mas eu sabia que só o pasticciotto não é uma coisa que... Era complicado de eu vender, porta a porta, eu ia para a cafeteria vender. Então eu comecei a fazer o doce ultra congelado para poder fazer estoque na minha casa e poder distribuir mais. Porque hoje eu não faço mais isso, porque eu tenho a loja e sai tudo fresco. Então foi um caminho um pouco inverso que eu fiz. Você tá com 2 meses de casa aberta. Sim. Tá, 2 meses dá pra gente ter uma ideia. Quanto que você vendeu de doce no primeiro mês? Quantas unidades? 700 e pouco, vai. Nesse último mês, né, a gente teve o primeiro mês, nesse último mês a gente quase bateu 1.000 doces. Tá indo uma crescente muito boa. Muito boa. Pra gente assim, a gente fica batendo nessa questão de fazer meta e tal, mas o mais importante é que as pessoas conheçam o produto. E hoje, o que acontece muito é o quê? A pessoa já conhece o pessoal da região, o vizinho e tudo mais, então ele já traz outras pessoas que vão conhecer e já vem para buscar o doce. E qual foi O boca a boca. Mas você investe também em marketing? É isso. Na que eu ia verdade, perguntar. hoje a gente tem o nosso marketing orgânico. Totalmente orgânico? Totalmente orgânico. E aí você também traz gente nos seus cursos. Sim. Até falando com relação a isso, eu tive um aluno de Manaus, eu dei curso esse final de semana, e ele era de Manaus. Ele já tem uma pizzaria estilo napolitana lá, num forno esteira. Ele faz um processo que nem a gente estava conversando antes aqui porque o público de Manaus é totalmente diferente do de São Paulo. Não, aliás, cada um tem suas particularidades. Exato. Né? Tipo, pessoal de Manaus, pessoal do Nordeste, pessoal do Rio de Janeiro. E a gente também é o estranho para essas pessoas. Com certeza. Totalmente. Exato. Né? A gente fala que eles são estranhos. Não, para nós eles são estranhos, mas para eles a gente é o estranho. Né? Por exemplo, o carioca só come pizza com ketchup. Né? E acha um absurdo vir numa pizzaria em São Paulo e não ter o ketchup. Vocês são estranhos. Exatamente. Né? E o pessoal até tava rolando uma brincadeira de Belo Horizonte que o paulistano não come pizza sem queijo, né? E, pô, calabresa come sem queijo. Não, né? eu não gosto de pizza de calabresa com queijo. Eu também e não. aí rola essa zoeirinha contra, mas é sadia, né? Brincadeira, sadia, cada sim. Mas esse rapaz de Manaus, ele se encantou com o pasticciotto. Tanto que o que aconteceu? Ele comprou o curso e comprou a passagem errada. E aí ele veio, aí depois ele viu, ele não conseguia mudar, porque ficava pra muito ir caro. embora ou pra chegar, né? Pra chegar. Então, o primeiro dia de curso ele perdeu. Putz. Aí eu falei, cara, fica tranquilo, você vai ficar um dia a mais, né, que é o segundo dia. Fica aqui na loja, a gente faz uma imersão Olha só. melhor, assim, pra ele foi até uma puta aula consultoria. particular. O pessoal já dá migué com o Dudu, Aí, ó. quando é de outro estado. E aí acabou que ele, ficou encantado pelo pasticciotto. Eu quero colocar isso daqui na minha... Porque ele tá montando uma cafeteria, ele tem uma pizzaria à noite, e aí ele vai montar uma cafeteria do lado, no espaço, para rolar durante o dia. E aí ele veio muito pela pizza romana ao talho, para colocar isso na cafeteria, que eu acho isso uma ótima opção. E aí ele ficou encantado pelo doce. Ele falou, E aí ele ficou vendo lá o processo e tudo mais. Então, assim, para nós é até importante que mais pessoas conheçam e expandam, assim, que possa expandir isso para outros estados. Porque realmente é difícil hoje a gente conseguir expandir isso, né? No boca a boca, né? Exatamente. E se de repente, cara, você dá curso de pizza? Sim. São 2 dias? São 2 dias. Cara, e se de repente, uma ideia, você colocasse um módulo Como um disso brinde, né? De brinde. para você meio que Sim. difundir
Porque para você também é interessante. Com certeza. Porque, por exemplo, se fica uma coisa muito mais conhecida, imagina que você é o precursor de estar dando esse curso. Sim. Né? Tem pessoas que me pedem já. No Instagram é aquele negócio, passa a receita. Passa a receita. Faz tudo que é lado. É. Mas tem muita gente que me pede para fazer curso, é que o pasticciotto ele é um produto... Hoje, me apego muito à forminha também, que é um formato muito típico. Receita hoje você encontra na internet. Eu acho que você pode elaborar a sua, mas é muito de como você manipula. Né? Até mesmo quando a gente dá curso de pizza, não é igual. A gente sabe que para a pessoa poder desenvolver e replicar aquilo, ela precisa de prática. E hoje a galera fica muito comprando curso, mas né, esquece do principal, que é o mão na massa mesmo e desenvolvimento. Porque né, não é só, vou passar o curso de pasticciotto, mas e aí entra, como você vai vender o pasticciotto? Que esse é o grande trabalho que a gente pegou pra gente, no sentido de... Eu ia muito na cafeteria vender o doce pra pessoa, porque eu não tinha espaço físico e nem tinha grana para montar um espaço físico. Então eu falei, como que eu posso dar vazão para isso? Pô, vou descongelar o doce, fazer estoque, porque pedido sob encomenda eu ficava sentado lá na minha casa sábado de manhã esperando cair pedido. Então não dá. Deixa eu te perguntar uma coisa, é que minhas memórias vão dando um flash. Quando eu te encontrei lá na Embramex, você estava usando a estrutura da Embramex para fazer coisas... Para fazer isso. Exato. Eu falei cozinha parceira, não sei se posso falar o nome, mas é isso. Sabe por quê? Porque quando eu fui uma outra vez na Embramex, também tinha uma outra pessoa que estava fazendo uns cookies. O Guto. O Guto. O Guto parceiro, a gente dividia a cozinha lá. Isso. Cara, e tem a Joyce, que veio aqui também, que já participou do Rivotril. Que também divide a cozinha lá. Que dá curso lá de massa artesanal. De massa artesanal. Então, tá, cara, é que eu vou lembrando das coisas, eu falei, cara, o dia que eu tô conversando com você, eu não vi o produto, eu não lembro de ter visto, mas eu lembro de você trabalhando lá, usando até, acho que o ultra congelador. Foi isso mesmo. Porque assim, eu ia muito lá na Embramex, depois que eu saí lá do restaurante, eu ia muito, frequentava lá para fazer pizza, teste e tudo mais, e eles foram as pessoas que realmente me apoiaram no sentido do você tem que vender esse doce. E aí eu falei, né, como que eu vou vender esse doce? Porque é aquele negócio, eu fazia sob encomenda, mas não saía encomenda. Meu tio pedia para me ajudar, meu primo e tal, mas não era aquele negócio sabe? E eu enxergava uma oportunidade nele, assim. Eu fazia sempre eventos de pizza para poder manter ali uma renda, mas a Embramex me abriu a porta ali e aquele ultracongelador tava parado. Então eu falei, vamos testar a receita para deixar ele o melhor possível congelar, porque como você vai congelar o creme de confeiteiro? Vai talhar, sabe? Então tem toda essa... Você precisa entender o processo, o produto, estudar. Então eu fiquei lá um tempo lá na Embramex, testando receita, e aí, né, fazia isso. Então eu pegava um dia de produção, produzia 50 de cada, 30 de cada, metia no vácuo, deixava no freezer de casa. E aí foi muito... Esse meu começo foi realmente ali na Embramex, né, a gente tem essa parceria ali na cozinha, de poder ultracongelar o doce, e aí começar a fazer estoquezinho e sair vendendo. Só que eu ia nas cafeterias, vendia o doce, mas ninguém sabia vender o doce mesmo. Tem essa também, né? Porque eu vendia para ela, pra dona da cafeteria. Sim, mas como que ela vendia pro cliente final? Porque por mais é um docinho italiano, é não sei o que e tal. Então, hoje, quando a pessoa vai lá na Quilquá, primeiro que o nosso cardápio ele já tem a história do doce, já conta como ele foi criado, desenvolvido, de que região ele é. E aí vai muito do papel hoje, que é eu, a Luísa, minha namorada, que tá lá de frente a frente com o cliente. Até, pra mim, é um pouco difícil, porque eu saí um pouco da cozinha. Tá certo que a minha cozinha é bem do lado, assim. Mas eu saí um pouco da cozinha para fazer esse cara a cara ali de vendedor mesmo, do doce. De explicar para o cliente. O storytelling, né? Exatamente. Que também é super importante. Você conhece o pasticciotto? Já ouviu falar? Não, então o pasticciotto é um doce com uma massa de torta bem crocante, típico da região da Puglia, com recheio de creme de confeiteiro, assim. Então, assim, isso é o mais importante. Então, primeiro do cara... a pessoa vai fazer lá em Manaus, mas ela tem que saber vender o produto, senão ela acabou com o produto.
Senão vai virar... Desvaloriza, né? Vão dar um nome de bolinho. Vão dar um nome de bolinho. E aí empada doce. Empada doce. Exatamente. Ô, Dudu, a gente começou no meio aqui, né, do Furacão, já contando sobre os seus negócios de agora, mas como que foi essa sua história? Aonde começou a sua história na gastronomia, essa paixão por comida, culinária, enfim? Conta aí um pouquinho. Eu nunca fui muito cozinheirão, assim, sabe, Minha mãe não teve restaurante, assim, apesar dela ser uma cozinheira de mão cheia, sempre fez bastante bolo e tudo mais. Mas eu saí da escola, eu ia fazer administração, porque meu pai tem uma empresa, que era do meu avô. Tá. E mexe com reciclagem de vidro, sucata de vidro, essas coisas. E eu acabei falando, sair da escola, a gente não sabe não sei o que fazer, vou fazer administração. Vou fazer administração. Aí eu tinha um irmão, um amigo meu, ele trabalhava no Fazano na época, e ele fazia faculdade na OTEC. E aí, aquilo ali, eu falei, não vou pra cursinho, não vou fazer administração. Tá um negócio que eu gosto de fazer, comer, porque a comida sempre teve muito forte na minha casa. Assim, a gente saía pra comer, dia de semana a gente comia em casa. Mas sexta, sábado e domingo era sempre fora. Então, e meu pai adora pizza, assim. Meu avô comia pizza todo sábado, era tradição. O lado italiano é por parte de pai? Por parte de pai. Tá. E aí, meu pai gostava de ir cada dia numa pizzaria. Cada sábado ele ia numa pizzaria diferente. Assim, desde pequeno, eu saía pra comer. Era de sábado pizzaria à noite, e domingo era uma churrascaria diferente. E a gente sempre... a gastronomia do lado de fora. Fiquei feliz você falando isso, porque quando eu era criança eu não tenho essa memória. Meus pais nunca me levaram para sair, assim, só quando a gente viajava. E agora com a nossa filha a gente sempre quero levá-la para os lugares diferentes, para ela experimentar coisas novas, né? Agora ela é muito mais aberta, né? Ela vai fazer 9 anos agora em janeiro. Mas antes era só como isso e aquilo. Isso é importante. Tem alguns criar amigos as memórias, meus né, que você está falando. Tem amigos meus que nunca saíram. E isso é bem de família ou não, né? Então, sempre tive isso, de sair para comer demais. E aí eu falei, tá aí uma faculdade que vou entrar. Aí eu fui querer fazer a AMB. Só que na época era caríssimo, Nossa senhora. Aí meu pai falou, você tá louco, você vai pagar isso daqui pra você cozinhar. Aí eu falei, beleza, né? Que ano que você entrou, mano? 2008 eu entrei. A gente se formou em 2007. Foi vocês fizeram... FMU. Então, assim, na época, tinham poucas faculdades, né, de gastronomia. Sim. Tinha a FMU, a AMB, que era mais cara, e a porcaria da Unip, que eu fui lá e fui embora. E aí a gente viu a OTEC, vamos entrar, então aí comecei a fazer, mas eu tinha 17 anos na época, eu tinha acabado de sair da escola. OTEC ali na Santa Cecília? Na Santa Cecília, Na época era... A gente fazia uma ótima faculdade. Hoje eu não sei como tá. A gente fazia bullying com a faculdade. Hoje, não sei se... A OTEC deu uma crescida, depois deu uma regredida. Exatamente. Mas na época era uma ótima faculdade. E aí eu comecei a fazer, estagiei no restaurante Sky. Fiquei lá por 6 meses. E aí eu tive que sair pra... Eu fui lá semana retrasada. No Sky. No Sky. É linda aquela cozinha, né, É linda cara? demais. Assim, eles têm a cozinha central lá embaixo, que bomba de eventos, é uma coisa de louco. E aí lá em cima é aquela parte aberta. Não sei como tá lá, agora faz tempo que eu não vou. Você tem o japonês, tinha o Marquinhos, que era o chefe lá que fazia o japonês. E, era incrível. Tem assim. Um forno de pizza agora lá? Não, sempre teve. Sempre teve? Sempre teve forno de pizza. E isso é uma das coisas que, assim... não, estopinha aí? Pra pizza não, mas assim, na cozinha, porque... Uma coisa é você sair com 17 anos para fazer uma faculdade e outra você entrar no mercado de trabalho. E aí você entra naquele restaurante que é um baita restaurante, né? Então você começa a ver, entender realmente o que é cada coisa. E aí, só que aquilo ali era muito bom e eu tive que sair por conta do exército, que era algo que eu não queria pegar. Você pegou? Peguei exército. Fiquei 1 ano no exército. Onde você ficou? No CPOR, ali em Santana. Aqui em Santana, né? Pertinho. Só que assim, eu também não sabia que no CPOR você tinha aquela questão de ser tenente e tal. Se eu soubesse que eu poderia pegar, né, entrar no exército e ter essa condição, tudo bem, até era aceitável, porque você vai ser aspirante, fica até meio-dia, estuda, tudo mais, pode fazer faculdade, isso não vai atrapalhar. Eu entrei como soldado, então eu passei por todas as etapas, fui na Lapa, fui um monte de lugar, e aí me passaram pro CPOR. Quando eu fui fazer uma das últimas entrevistas,
com o tenente, ele perguntou, eu falei, mas eu faço faculdade e tal, o que você faz? Eu falei, faço gastronomia. Vai cozinhar pra gente. Aí ele falou, não, e ele falou, gastronomia? Eu falei, não, gastronomia. Aí ele virou pro lado, tinha um outro tenente fazendo uma outra entrevista, esse daqui é dos seus, vamos trocar. Aí ele começou a perguntar de garde-manger, de cozinha quente, de não sei o quê. Ah, você conhece tal professor? Eu falei, vixe. E ele fazia OTEC também. Que legal. Tenente. Olha só. E aí ele falou, você sabe aí que... Aí você se ferrou. Me ferrei, mas mais ou menos, porque Foi depois escolhido. eu acabei, ele falou, vou colocar aqui que você não quer, mas que você tá bem apto e se você entrar, você já sabe pra onde você vai, né? Ah, legal. Então, assim, eu fiquei naquele... Você passa um mês e meio de experiência mesmo para saber o que é o exército e tudo mais. Depois, quando você tá lá dentro, você vê que realmente é algo... mas tem essa possibilidade de ficar na experiência? Não, experiência que você, é como se fosse... Porque você precisa entender o que é o exército, as armas, tem uma série de situações. Depois você vai para a área que a garagem, administrativo, cozinha... Isso aí que você tá falando é o período básico. Período básico, experiência, mas é período básico. É coisa de um mês e meio, alguma coisa assim. No CPUR é um mês e meio. É isso mesmo. No batalhão é 3 meses. É isso. Eu fiquei 3 meses. E aí, acampamento e tudo mais, né? Você tem o acampamento do básico. E acabei depois... E assim, esse tenente acabou, ele me chamava pra tudo. Então, estamos lá no período básico. Você fica uma semana lá de internado, né? Passar 7 dias direto. Isso me atrapalhou um pouco na faculdade de gastronomia, no segundo ano. Cara, é muito diferente porque eu servi na tropa mesmo, né? Uhum. Eu fui pro CPUR, tava com excesso de contingência e eu fui voluntário de ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu queria ir para qualquer lugar. E aí me mandaram lá para Osasco, né? Lá era o 2º Batalhão de Guardas na época. Não existe mais, é onde é a PE hoje. Uhum. E o nosso período básico é 3 meses de internato, sem ir para casa. E, cara, você come o pão que o diabo amassou mesmo. Sim. Né? E na época eu fazia faculdade, eu tranquei a faculdade para ficar no exército. Porque minha família é de militar, né? Então, eu achava o máximo. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo, você é louco. Cara, foi o melhor ano da minha vida. Eu fiquei 3. Eu fui lá pra ficar 1 e fiquei 3. Saí lá como 3º sargento. E achei do caralho, né? E eu também, né? Depois do período básico, eu sempre gostei da gastronomia, né? Mas... no quartel, cara, pelo menos era muito pesado. O meu quartel tinha 1000 pessoas. Sim, sim. Né? Era 4 companhias mais a CCS. E aí, depois do período básico, eles te perguntam o que cada um sabe fazer. Né? E eu lembro que quando eu estava lá de conscrito, né, um cara chegou mais antigo e falou assim, quando acabar o período básico, perguntou o que você sabe fazer, qualquer coisa. Porque senão você vai morrer na guarda. Exatamente. Né? Qualquer coisa. Então, cara, eu lembro assim, quem mexe com jardinagem? Eu. Cara, aí tava eu lá. A primeira semana chegou uma carreta, né, daquelas basculantes, com esterco, tava eu lá, até a cintura de merda, descarregando, não sei o quê. Aí eu pedi pra sair. Eu falei, mano, isso aqui não é pra mim. Aí... arrumei de... Não, arrumei de trabalhar num almoxarifado. Puta, um trabalho desgraçado, também não curti. Aí fui pra mecânica, velho. Também não sabia nada, velho. Bosta nenhuma. Lá descobriram que eu não sabia merda, aí me mandaram pra tropa. E um dia, né, faltou um cara no rancho, né, e... quem sabe eu vou. Mas você tem essa opção de ficar mudando de lugar? Então, você tem, né? Porque, tipo... O quartel é grande. O quartel também, é grande, vai saindo pessoas. E aí, cara, fui pro rancho... Para isso, é necessário desativar o modo avião. Quando você for pro rancho, você desativa. Mas tá no modo avião. Porque você quer ir pro rancho, você entendeu? Entendi. Então, aí, cara, fui pro rancho...
E no rancho era muito louco, né? Porque tem a comida dos oficiais, né? Que é bem diferente. E a comida de soldado, você joga tudo lá dentro e é tudo que tiver, né? É o feijão com pedrinha, é o arroz com graveto, a parte do frango é pescoço, pé e asa, o resto é tudo para oficial. E, cara, eu passei assim... Sério? É desse jeito a comida? É desse jeito. E quando você pega esses quartéis aí que, assim, são mais até... O CPOR, ele é... É um assim, hotel, vai. É um hotelzinho, realmente, porque assim, você tem um monte de filhinho ali sendo tenente, estudando, e a gente acaba servindo essas pessoas ali, né? Então, o CPOR em si, ele é bem diferente de outros quartéis, total. assim, bem diferente. E você na cozinha, você teve o privilégio de não comer essas coisas. Na verdade, assim, a gente não comia mal lá. Comia muito bem, né? Não, quem trabalhava no rancho, depois que eu fui pro rancho, eu comi muito bem, muito bem. Tanto é que, cara, chegava aqueles engradados de frango pra gente separar as partes. Meu, de manhã a gente jogava futebol com frango. Botava tudo no chão e picava, entendeu? Era desse jeito. E lá no CPOR tinha muito evento. Tinha muito evento, porque era só oficial, muito comandante, então... Assim, nossa, então uma puta bagagem para você ter uma noção de quantidade, né? De pré-preparo, que evento e cozinha são coisas diferentes também, né? Demais. E até depois eu fui fazer uma faculdade de eventos lá no TEC também. Então, assim, é sempre eu gosto de estar sempre estudando. Mas... eu vi sua formação, como que é, na PUC... A pós-graduação? Eu fiz a pós de cozinha autoral e empreendedorismo. Fiquei interessada nisso daí. Isso é legal, hein? É muito legal. Cozinha autoral? E, assim... Eu não sei como que tá hoje, né? Porque já fazem 2 anos que eu fiz. Na PUC aqui do Sumaré? Eu fiz online. Online. Fiz online porque peguei a pandemia também e tudo mais, mas eram vídeos gravados, só que muita gente reclamando, né? Isso daqui tá desatualizado, isso daqui tá não sei o quê. Como sempre, todo o pessoal reclama. Sempre tem, Só que foi muito bom, assim, depois que eu voltei da Itália e já ter essa parte de estudo ali, tinha bastante profissional da área. Foi bem legal essa pós. Foi 1 ano. E aí eu fiz um projeto até de uma pizzaria. Então isso me deu até um pontapé para você. Pontapé para montar a minha loja da Coiocá, que não tem nada a ver com o meu projeto de pizzaria. Mas de realmente empreender na área, sabe? Isso foi demais. Mas o meu 2º ano, eu estava no exército. Embora eu estava no rancho... tinha que pegar serviço, que você pega lá, tem que... Então, assim, foi muito conturbado o meu 2º ano de faculdade. E, eu trabalhava pra caramba no exército. E quando eu tinha que ir embora, o cara falava, não, você vai ficar aqui fazendo coxinha comigo, tem evento aqui, a gente precisa fazer 2.000 coxinhas. Eu falei, beleza, fica, né? Então, eu perdia muita aula. Eu acabei tendo um desconto de militar na faculdade, que eu não sabia que existia. Nossa! Esse tenente acabou me dando, ele falou, Dudu, apresenta isso lá na secretaria... Militar tem desconto no OTEC e tal. Falei, pô, beleza. Então, assim, eu pagava menos, mas assim, também não frequentava. Não frequentava. E aí, quando Ficava eu saí do exército, eu elas. falei, o que eu vou fazer, meu? Vou ficar na cozinha, nada. Vai procurar, vai trabalhar de auxiliar, vai não sei aonde. Eu falei, não, vou nada. Aí eu saí da gastronomia. Eu falei, pô, meu pai tava com a empresa lá. Eu falei, quem vai tocar essa empresa depois? Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã também, só que ela fez turismo e sempre trabalhou em agência. Nunca quis ir para esse lado. E, quem vai tocar a empresa do meu pai? Então, eu acabei entrando para esse lado, assim, sem ter feito administração. E entrei nessa... E fiquei 8 anos com meu pai. Assim, sempre... Desgostoso da vida, né? Imagina. Assim... você fica meio, né? Tava entrando numa... E quando você é jovem, quando você tá lá você tem que passar por tudo isso, assim. É difícil, não é? O pessoal acha que é... Porque você recebe, né? Bastante gente. Eu quero mudar de área. Hoje em dia tá muito... não estou satisfeito com essa área, quero trocar, quero abrir um restaurante, quero fazer pão, quero não sei o quê. Não é fácil, né? Você trabalhar no restaurante. É desgastante. Muito, então, assim, né? Eu desisti da área de gastronomia. Exato. Depois restaurante, né? Meu último trabalho foi no Fazano. Eu atendia o room service. Poxa, eu pegava bandejas de madeira desse tamanho para levar nos quartos. Às vezes não tinha carrinho e todos os bules de prata. Então, um bule de leite, um bule de café, outro de açúcar, não sei o quê. Não aguentava. E trabalhava das 6 da manhã até as 6 da tarde.
É, exaustivo. Sem horário de almoço. Aí eu falei, não é essa vida que eu quero. O meu último emprego foi, chega. É, exato. E aí acabei ficando com meu pai, assim... Pra ganhar uma merreca. Exatamente. E eu sempre fiz, assim... a pizza sempre teve também na minha família, porque meu pai sempre continuei consumindo pizza, mais como consumidor do que fazer. Só que meu pai sempre gostou de fazer evento. Em casa a gente sempre gostou de fazer festa. Então, assim, sempre reunia amigos, vamos fazer churrasco, vamos fazer pizza. E aí ele chamava um pizzaiolo para fazer. Nossa, sim, legal. De uma pizzaria que ele gostava, e o pizzaiolo vinha para fazer pizza. Então, assim, eu comecei a ver realmente... Eu já gostava, né, de ir na pizzaria pedir massinha pro cara, assim, de pequeno e... E você era o cara que ficava do lado do pizzaiolo, Ficava então. lá, enchendo o saco lá nos vidros. Tinha uma pizzaria na Vila Mariana que chamava Carlitos, não sei se vocês conhecem. Não conheço. E, ia lá desde quando eu nasci. E eu sempre pegava a massinha, meu pai conhecia o dono lá e tudo mais. E aí, vendo esse cara fazendo pizza, esse cara sumiu. E aí, quem que vai fazer pizza pra nós? Aí foi aí que eu comecei a realmente... Assim, mas era sempre hobby, nada de negócio, né? De gastronomia. Eu participei bastante de eventos de churrasco também, de voluntário. É mesmo? Nesses festivais aí. Já volto, quero saber, quero saber. Ficou em que estação de quem? Ó, o primeiro eu fui no Araça, Texas, que fiquei lá do Marcelo, lá da FM. Em Araçatuba? Araçatuba. Ah, gosto, Marcelo. Foi o primeiro evento grande, assim, que eu participei. E eu fiquei logo na picanha lá, meu. Puta pauleira da Nossa, não porra. parou de trabalhar. Os caras falaram... Não, a galera quer pegar picanha, eu falei, pra quê? Pelo amor de Deus, velho. Foi a primeira vez e já... E sem Não contar parava. que aquela cidade é um sol pra cada um, né? Calor do caralho. E aí, foi o primeiro evento que eu fiz. Depois eu fui pra Penedo, que eu fiz aquele BBQ Penedo. Eu tava Você estava lá? com o Nilson. Nilson Você tava do nosso lado, no churrasco será? VIP lá. Sim. Você tava com a Júlia, não tava? Não, eu tava na minha estação. Como que era? Eu tava na minha estação, tava do lado do Nilson nessa época. E meu marido... Tava na fraldinha. Tava... Era fraldinha? Não, era chorizo. Chorizo. Chorizo, polenta e... Era uma geleia de café que a gente tinha que Que usar ano que lá. foi? Eu não lembro esse... Ah, não lembro. Mas o Nilson Foi tava do meu lado. Foi 18. 18? Ou 17? Eu não lembro. 17 ou 18, acho que foi 18. 18. Tá, bom. Mas eu fui, uma edição eu fui. E aí eu tava lá com ele. Ah, então você tava no mundo aí do churrasco, muito conhecido. Eu fui muito pro mundo do churrasco, assim. Ainda bem que você foi pra pizza. Porque eu fazia... Eu tinha um amigo meu que, era doido por dry age. A gente fazia dry age em casa, fazia cerveja. Antes de eu ir pra Itália, em 2017, eu fazia cerveja. 2016. Já fez tudo nessa vida, Fazia hein, tudo, mano? fazia tudo. Mas assim, sempre... Eu não gosto de Mas ficar aí parado, você era... Você ia mais pelo lazer, você trabalhava com na seu pai. verdade, depois eu queria... Eu queria procurar alguma coisa além do meu pai ali. Uhum. Porque, sabe, aquilo ali era de família, mas não era alguma coisa que realmente, sabe... Te puta, dá eu o queria prazer, mesmo né? fazer. E eu fiz um curso de cerveja artesanal, de aprender a fazer cerveja, comprei equipamento, faço cerveja até hoje como hobby, mas comecei a fazer cerveja e fazia sempre nessa parte de gastronomia ali, então muito hobby, fazer churrasco, aí participava de evento como voluntário, e os caras, você tá indo viajar sem ganhar nada, velho. Tô indo porque eu gosto, velho. Então assim, entrei, fiz bastante evento, eu fiz qual que foi o outro que eu fiz ali em Sorocaba, tava com o Ed ali, que era do Rick Bolzani. Let's Eat. Let's Grill. Let's Grill. Também fiz. Então, assim, participei de algumas edições de evento, Bárbaros. Nossa, Dudu, a gente não se conheceu antes como, né? Exato. Porque eu também acho que eu tava nesse evento aí. Bárbaros eu fui também. No Bárbaros, você tava Agora, lá. eu não lembro do ano Meu que... corpo tava lá. Eu não sei se foi 17, 18, porque foi bem... Foi um ano que eu eu participei sou de péssima pra bastante datas voluntário, também. assim, sabe? E aí depois que eu falei, gastronomia é isso. Eu já fazia o italiano por língua mesmo, assim, de aprender. Já com viés de gastronomia, porque você fazer um curso fora te dá uma outra visão mesmo. Aí eu trago o Dudu aqui, ele achando que vai comer churrasco e vai comer o quê? Um tartar de banana, um ceviche de banana. Show de bola. Mas aí foi isso. Então, assim, a gastronomia teve atrelado comigo bastante nesse sentido de gostar mesmo de comer, de procurar sempre algo diferente.
antes de ir pra Itália eu tinha uma cervejaria, porque aí alguns amigos quiseram, não, vamos vender essa cerveja e tal. E aí a gente montou uma cervejaria. Na época começou a fazer, né, rótulos e tudo mais. E aí depois que eu fui pra Itália acabou sendo um problema aí, né? Porque você toma conta de um negócio distante e aí muda a relação, né? Quando você monta um negócio com amigo, assim, né? Você fica meio com receio de, vai dar certo, mas é difícil. Cada um tem um pensamento. Então, quando você vai ter um negócio de sociedade, é algo complicado. Hoje, graças a Deus, depois que eu voltei da Itália, a gente decidiu fechar a cervejaria e todo mundo virou amigo. Graças a Deus. Antes de acabar a amizade. Exatamente. Antes de acabar a amizade, a gente conversou de boa. Mas é assim, é complicado, né, essas coisas. E você ficou quanto tempo na Itália, Edu? Eu fui em 2018 fazer um intercâmbio, eu fiquei um mês estudando lá, o italiano, e aí eu conheci um que foi ser meu professor, que foi o Luca, em Roma, que aí eu vi o estilo de pizza romana ao talho sendo servida de uma maneira muito mais elaborada, sabe? Bem gourmet, assim, vai. E aí eu falei, sensacional isso daí. E aí, na época de 2018, vendi meu carro. Eu tinha um HB20 na época. Vendi o carro. Falei pro meu pai, dei de louco. Mudou assim, cheguei pro meu pai um dia, comprei a passagem, sem avisar ele. Cheguei pra ele, levei ele pra comer uma pizza ainda. Um amigo nosso aqui em Preparar Santana. o terreno. Aí eu falei, pai, é o seguinte, comprei uma passagem pra ir pra Itália, só de ida, tô indo pra lá. Mas você vai fazer o que lá? Vou procurar um curso lá de pizza, de gastronomia, de alguma coisa, porque quero mudar, assim, quero fazer alguma coisa e tive que... Então, fiquei um ano lá, por volta de um ano. E aí, depois, eu só tinha comprado a passagem, não sabia nem onde eu ia ficar. Mandei mensagem para esse meu professor aí, que depois ele me passou o curso. Mas você não tem família lá? Ninguém que te quis? Tenho no sul. É que é muito distante, né? E eu fiz o intercâmbio em Florença, e aí eu tava em dúvida. Florença é uma cidade incrível. Só que o Roma é a capital, vai ter mais oportunidade, né? Onde você vai? E aí eu falei, não, vou para Roma. E aí realmente me atirei, assim. Comprei esse... Aí depois eu achei esse curso de pizzaiolo, e quando a gente fala de curso aqui, eu até sou meio... hoje eu tô dando aula, mas foi muita barreira para eu dar aula, porque eu não aceitava isso. Porque quando você ensina alguém, eu acredito que você precisa dominar muito bem, ter anos de experiência para poder passar alguma coisa. E isso foi algo que eu vi lá na Itália. O curso que eu fiz foi de 2 meses, e hoje eu dou um curso de 2 dias. Então assim, eu nem chamo de curso, né? Uma masterclass, sei lá, um workshop, algo nesse sentido. Porque curso é quando você... eu saí desse curso realmente entendendo. Hoje tem muitos cursos que a gente vê por aí que as pessoas saem sem entender nada. Não, e muita gente que Então, dá curso eu sempre fui a rodo. contra dar aula, porque eu queria sempre entregar algo do que eu vi lá, foda. Então, se você tava nessa área aí do churrasco, você já viu, né? Tô de exato. curso que Eu fiz... de qualquer maneira eu participei até de um curso em Piracicaba com o Brito lá, de hambúrguer, do All-In. Também fui de voluntário com o Nilson, e aí a gente fez o curso dele lá. Mas é isso, sabe? O pessoal hoje... a questão de curso. Mas eu fiz esse curso lá profissionalizante com 5 profissionais. E lá você pega um certificado de pizzaiolo, você vai apresentar na pizzaria, você tem um certificado de pizzaiolo, entendeu? Então, mas aqui não tem isso. Apesar de você pega um certificado, cara, eu não vejo que que aqui tenha cursos profissionalizantes. Eu acho que hoje é aquilo que você está falando. Cara, como que eu posso formar um pizzaiolo em 2 dias? Exato. Né? E a pizza, o pessoal acha que é igual o hambúrguer, é uma coisa fácil. Cara, não é fácil. Você está mexendo com um ser vivo ali, né? O fermento é um ser vivo. E são muitas variáveis, né? Se o dia está calor, se o dia está úmido, se o dia está seco, se o dia está frio, né? Cara, é difícil. Eu falo que é difícil porque eu estudo pizza faz 4 anos. Sim. Né? Eu comecei um pouco antes da pandemia, só que eu fui estudar
por conta, né? Então, assim, eu comprei muito material digital. Só que, cara, eu fazia pizza em casa e não dava certo, né? Não dava certo. Até eu me tocar que o problema não era assim, o problema é o forno. Né? A pizza, na verdade, assim, pelo menos o que eu acho, cara, acho que 30% é a massa. Né? E os outros, assim, você tem uma boa massa, o que vai mandar é o forno. Não adianta você ter uma puta massa e meter num forno errado que não vai funcionar. E eu era muito frustrado com isso. Até eu me dar conta que o problema estava no forno, porque eu comecei com pão e vi que pão não era a minha vibe, era uma coisa muito complexa e muito meticulosa, né? É mais ou menos isso que você trouxe aqui pra gente. Isso aqui pra mim cara, isso aqui é uma massa de mingau, né? Eu fiz um curso com o Patrick de alta hidratação. Cara, isso é um mingau. Isso pra você bolear assim, é farinha e na verdade, quando você boleia uma massa muito hidratada, é parecido com o pão, né? Porque quando a gente faz o boleamento da pizza com 60, 65 de hidratação, é mais tranquilo de você bolear. Você faz umas dobras, ela vai ganhando estrutura e exato. tal, mas não é uma coisa que tá gosmenta na tua mão. Exatamente. Né? Ela tem uma estrutura ali, ela gruda um pouco, mas você põe um pouco de água, tá tudo certo. E vai embora. Né? Cara, quando eu fiz o curso com o Patrick de alta hidratação, eu tenho problemas, por exemplo, eu não gosto de fazer empanado, por causa que suja a mão. Sim, então, para cada empanado que eu faço, eu tenho que lavar minha mão. Né? Eu tenho esse tique. Cara, eu morri louco. Sim, né? sim. E é muito difícil. E eu fiz um curso com o Patrick de 3 dias. Cara, é um curso muito corrido, né? Mas assim, é um puta de um curso, mas você sai de lá falando assim, tá, e agora? Exatamente. Né? É difícil porque, assim, qual equipamento você tem? Nenhum. Entendeu? Como que eu vou testar? Como que você vai fazer? Treinar. E aí, a gente estava até conversando antes de farinhas e as variáveis que tem. Porque, assim, é muita coisa. E hoje a gente fica preso a algumas regras, né? Tipo, de ter que fazer. E é muito difícil. Como que eu falo pra você, você tem que colocar... Porque hoje na internet você vê muito. Quem coloca mais água na pizza, né? É uma disputa, né? É uma disputa besta demais, né? Porque a pessoa precisa entender por que é 80 e por que é 60, sabe? Além da água, eu participo de vários grupos de WhatsApp. É a maturação. Eu deixei 130 horas. Mano, 48 horas, pra mim já é over. Exato. Isso é uma coisa que eu, no curso lá na Itália, eu aprendi. No máximo 72 horas, porque tem... Isso eu acho bem legal. Lá eles têm, cada tipo de produto, uma farinha. Então, se você pega tal moinho, ele vai ter só pra linha pizzaria 7 tipos de farinha. Então, vai ter desde o W200 até o W450. Então, para esse tipo de força e proteína, né, que a gente vai falar mais tecnicamente, você precisa de mais tempo de maturação, porque é uma farinha muito mais forte. E aí, até 72 horas, você consegue fazer esse processo enzimático, maturação com a farinha. Mais que isso, não existe. Então, assim, você deixar 200 horas maturando, agora eu fico imaginando uma operação de um cara que tem um restaurante. Como é que vai manter? Como que ele vai bater massa pra, né? O problema... Aproveita enquanto o Eduardo vai falar e come aí o tartar de banana. Caralho, velho. O tartar não, ceviche. Tá apimentado, hein? Puta que pariu, Já tá pra quem gosta de pimenta aqui. O pessoal tá aqui chorando, mas O problema é assim, o pessoal não sabe o que tá falando. Então você pega, por exemplo, nos grupos, a primeira coisa assim, você manda uma foto da pizza, a pessoa chega assim, passa a receita. Mano, que receita? É a mesma receita pra vida. Não tem receita. Não tem. Aí eu coloco assim. é sal e água, né? Sal, farinha, água e fermento. E aí a pessoa pega e fala assim, e a receita? E é muito complicado, porque assim, aí você fala pra ela, deixa 24 horas. Eu não vou deixar tudo isso. Ou então, Pra que eu vou deixar tudo isso? Então, assim,
E vai muito, porque é prática. Pizza é algo que realmente... Mas quem é esse público maluco que fala isso, né? Ah, tem um monte, né? De Porque não é o cara que realmente quer trabalhar com pizza, que vai querer ter um Esses restaurante. são os caras de casa. Né? Muita gente está querendo fazer pizza em casa. E aí já parte assim. O Primeiro que você não forno, tem um ele forno, realmente é muito importante. É. Por isso que a gente fala de equipamento. Pô, você vai fazer um hambúrguer em casa, você faz na frigideira, você consegue tirar um hamburgão ali. Agora no forno de pizza, que você precisa, para uma pizza napolitana Verati, 450 para cima. Então assim, o forno de casa, 280, 260. Não chega, né? Fora que o tipo de calor é diferente. Nem com pedra. Então assim, ele refratária. seca demais. Nem com pedra refratária. Nem com A pedra refratária suporta quanto? Chega a 300 graus. Não, ele chega, só que assim, uma dica até que eu dou, às vezes, é de fazer na frigideira e dar o ponto de salto na pizza e depois gratinar no grill. Nossa, pra quem tem forno no grill. Mas aí é muito mais trampo. Exato. Mas assim, pra quem realmente quer fazer, eu acho que o principal é a pessoa não criar expectativa. Então assim, Dudu, consigo fazer uma pizza em casa? Oferece Consegue. chá aí pra todo mundo. Mano, você quer matar nós, é? Eu adoro pimenta, tá Não, gostoso. obrigado. Tá foda. Mas assim, né? Tipo, Dudu, você consegue fazer pizza em casa? Consegue. Mas você já tem que ter expectativa de que não vai ser igual Não da vai pizzaria. ser igual da pizzaria. Isso é o principal. Se a pessoa já vem com essa expectativa, pô, beleza. Agora você não pode ficar frustrado porque você não conseguiu, né, tirar aquele produto. Agora, Manda um o que chá a aí gente pra estava vocês. falando, Deixa eu mexer o aqui. que a gente estava falando é que as pessoas elas não entendem que cada pizza tem a sua função e que cada farinha tem a sua função e que cada farinha ela tem o seu limite, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma farinha de W280 e fazer as loucuras que os caras fazem Top, Rony. no Chazinho no de WhatsApp. capim-limão com limão. não tem como você maturar 72 horas um Não W280. tem necessidade. Não, e ela degrada, Exatamente. né? Exatamente. Então os caras às vezes mostram os potinhos, aí fala assim, olha que linda a minha... Mano, isso aí não tem nada de bonito, tá tudo degradado. Exatamente. E essa pizza não vai dar um salto, essa pizza já fermentou tudo que tinha para fermentar. E assim... Só que as pessoas não entendem. Não entendem. E qual é o ponto? Não vai mudar nada na sua pizza, só vai piorar, na verdade, a questão. Se você... Porque o ideal, o que acontece? Por exemplo, o exemplo dessas pizzas que eu trouxe para vocês. E eu tenho estudado muito, comprado livros de pessoas que estão fazendo um trabalho diferente. Porque assim, quando você fala pizza, o que vem na sua mente? A palavra pizza. Eu lembro da pizza do bairro mesmo. E nós temos vários, assim, no mundo tem vários estilos de pizza. Sim. Então, para nós aqui, brasileiros, a gente tem a pizza tradicional na cabeça, 8 pedaços, tudo mais. Se você vai falar para americano, ele vai ter a pizza do New York lá. A gigantona. Gigantona lá que vende o slice, vende a fatia. E pro italiano? Pro italiano vai vir várias na cabeça dele. E aí, vai muito do quê? A pessoa acha que na Itália só tem pizza napolitana. E não é verdade. Só que o método de servir deles é individual. Então, o que eu vejo muito hoje acontecer pizza napolitana e a pizza é individual, mas a pizza não tem nada a ver com a napolitana. Então, assim, é muito, às vezes, conteúdo e conhecimento jogado espalhado, sabe? Dudu, você fez curso de hambúrguer? Você vai entender do que eu tô falando. Nós temos, hoje, 3 classificações para hambúrguer. O smash, o tradicional, e o hambúrguer alto, o hambúrguer artesanal ali. Uhum. Cada um deles tem as suas características, assim como a pizza. Aí tem um nego que pega e faz um smash, por exemplo. Eu tô morrendo. Tome já. Com 200 gramas Achei que de você carne aguentava as pimenta coreana. naquele pão alto. Cara, já não é um smash. Não é um smash. Exatamente. E isso acontece com a pizza também, né? Porque cada uma tem as suas características para seguir. Exatamente. Não é assim que funciona? Com certeza. Eu trabalho muito com a pizza romana ao talho. E essa é uma das coisas que eu gosto muito de falar. Quando eu faço evento de pizza, eu faço pizza clássica. Pizza clássica que na Itália eles chamam pizza clássica.
é uma pizza feita com o meu blend autoral, que eu gosto muito de trabalhar com farinha integral, farinha tipo 2, que é uma farinha semi-integral, justamente para Reclama, trazer mas um não outro para de sabor comer, né? para a massa. Porque a pizza é um alimento nutritivo. Se você souber realmente... Aliás, quem tava falando que queria colocar a pizza como um alimento, né? Patrick. É, o Patrick, Foi o Patrick? fala também É. bastante disso. Eu acho que isso é importante, porque lá na Itália eles comem o dia inteiro pizza. Aqui em São Paulo a gente também come, porque o pessoal come pizza requentada, né? Depois do outro dia. Sim, Só ou que gelada assim, também. a questão é, a massa, a farinha que você está trabalhando tem um alto valor nutritivo e o ingrediente que você está colocando nela tem um valor nutritivo legal também, dependendo do que você está colocando. Então assim, a pizza romana, ela é consumida a qualquer hora do dia. Então, pô, eu como pizza todo dia. Você não enjoa? Não enjoo. E aí, a pizza romana, ela porque pizza romana também, tem 4 tipos de pizza romana. A talho, que é a vendida por peso, que fica nas vitrines. Aí você tem a pala, que é muito encontrada em padaria, só que ela é assada na pá compridona. Aí você vai ter a pinça romana. Ah, não tá aqui. Eu tenho uma pá. Aí você vai ter a pinça romana e você ainda vai ter a pizza romana tonda, que é a redonda deles, que é fininha sem borda. Então assim, quando você fala pizza romana, também fica muito aberto. Pizza romana ao talho. Você pode comer como um lanchinho, porque é só a fatia. E outro dia eu tava conversando com um amigo nutricionista, ele me passou uma dieta que eu não tô seguindo, mas ele falou, Dudu, lanche com pão de forma integral à noite, com frango ou atum. Aí eu falei, ô Xang, e se eu comer a pizza? Aí ele falou, mas o que mais? Pizza, Dudu, tal? Aí o que vai na pizza? Pra ele a pizza é a pizza Eu falei, de bairro. cara, vai farinha tal, eu passei até o valor nutricional da farinha, com um blend de integral, água, sal, fermento e eu coloco um pouco de azeite na receita da pizza ao talho. Ele falou, tá melhor, porque eu falei, se você pega Muito mais saudável, o né? rótulo lá do pão de forma no mercado, quantas coisas não vão nele? E Ele mesmo falou, o muito integral, melhor. E se você for ver, a massa, carboidrato, tem a proteína, geralmente, que aí é um queijo e também uma fatia de presunto, Exato. enfim, né? E pronto, perfeito, né? Coloca ainda uma rúcula. Que Exatamente. eu gosto. O seu organismo não tá falando, eu tô comendo uma pizza aqui. Né? Ele tá consumindo as propriedades do alimento. Então, isso é uma das coisas que eu também falo bastante. De realmente levar a pizza como um alimento nutritivo e diferente. Essas pizzas, por exemplo, são pizzas bem mais elaboradas e isso é algo que não é assim, não coloca-se 90% de hidratação porque quer ser melhor que ninguém. É porque isso ajuda na durabilidade do produto. Sério? Aqui a gente não tá muito acostumado a comer pizzas pré-assadas. A pré-assar uma pizza e fazer. A pizza tem que ser assada na hora. Sim, a pizza napolitana na hora, senão não tem como. Mas tem pizzas que elas precisam... A pizza romana ao talho, por exemplo, ela é produto de padaria, como se fosse um pão. Tá. Então ela é assada na hora que tem que ser assada. Ela não vai passar. No horário Quando a gente trabalha à noite numa pizzaria, ficam várias bolinhas e elas vão fermentando mais. Isso vai passando do tempo, Tá. da melhor parte dela. Quando você assa um pão, você assa o pão no melhor momento dele. Uhum. Então essas pizzas, elas têm essa cara de você assar no melhor momento dela. Então ela não vai estar nem passada e não vai ser nem assada antes. Ela vai ser assada no momento certo. Por isso que ela é tudo pré-assada. E tem um restaurante lá na Itália, que é um dos caras que eu realmente tenho como referência. Eu fui lá, estive em julho na Itália, e ele tem 15 sabores de pizza na pizzaria dele, 15 massas diferentes. Assim, como que você trabalha Como você administra isso? com 15 massas diferentes? Então ele faz todas pré-assadas, só que os toppings que ele coloca em cima são tudo de alta gastronomia. Então é realmente uma pizza que custa 35 euros, é caro pra caramba, mas o cara tem estrela Michelin com pizza. Já é um outro nível de pizza. Então é algo que eu gosto de ver porque tem algo diferente ali, sabe? E você me falou que tem 90% essa daqui. 90% de hidratação. E que dura mais? Ela tem durabilidade por conta de você pré-assar ela,
porque você assou numa cocção de 250 graus, você não machucou demais, 450, então você pré-assou 250 e você vai finalizar depois. Gente, então, é muito macio, ó. Não sei se dá pra ver aí. É um travesseirinho. Ela é bem altinha e ela tem essa característica de, dura 1 ano congelada. Nossa, eu eu levo achei pra que evento. Pela quantidade de água duraria menos, né? Não, dura mais. Que louco. Dura mais. E é isso, sabe? É que aqui ela não tá finalizada, né? Não, é. Aí você coloca o topping, né? Porque depois, ainda quando vai você pro finalizar, forno. ela vai dar uma secada, né? Tá. Aí vai tirar o restante dar uma da água. crocância. Exatamente. E é isso que eu tenho trabalhado hoje com relação a esses tipos de eventos. Primeiro com pizza romana ao talho, que é Bom, hoje passou... Eu gosto muito da pizza tradicional, da pizza napolitana e cada uma com a sua característica, mas a pizza romana ao talho e esse tipo de pizza hoje me encanta e é algo que eu realmente tenho trabalhado e em cima disso, sabe, desses produtos. Teve uma moda muito forte da focaccia, né? Uhum. Que veio e bastante gente conheceu a focaccia, né? E se até achava coisas do Shimura em quiosquinhos em shopping, acho que, se eu não me engano, o último que eu vi tinha no shopping Higienópolis, tinha um quiosque dele que eu vi lá. Uhum. E agora isso daí tá vindo bem forte também, eu já tinha visto falar e ver. Show. E eu acho que é uma tendência, né, cara? Do mesmo jeito que a pizza napolitana veio, né? É legal que vocês estão trazendo uma outra vertente, né? E é aquilo, você é o precursor do negócio. Como você é o precursor disso daqui, vocês trazendo essas coisas, daqui a pouco a gente vai ter lugares diferentes para se comer, né? Porque, por exemplo... Isso é muito legal, né? Porque quando a gente vê algo diferente na gastronomia, né? Pra gente, claro que já existe lá, né? Na Itália já é algo que se consome, mas pra gente aqui então, é novo. Ia né? ser demais você, por exemplo, ter uma casa noturna, tipo, para você comer pizza de vitrine. Exatamente. Eu acho do caralho. Demais. Entendeu? É que aqui a gente não tá acostumado Não, a não é isso. cultural. Não é cultural. Mas quanto mais começarem Precisa a trazer... disso. Exatamente. E assim, o pessoal tem procurado bastante esse tipo de produto. Porque, eu quero ir para Rio Claro, e o pessoal do interior tá buscando isso. Então, assim, esse final de semana foi muito legal porque eu tive gente de Rio Claro, Manaus e Uberlândia. Tudo com pizza romana. Então, assim, olha que coisa legal. O pessoal enxergando que é tendência mesmo, porque hoje tá pizza napolitana em tudo quanto é canto. É que, na verdade, Dudu, quando a gente fala a palavra... E fala napolitano, mas não é, né? Pelo que eu aprendi aqui também. Tem essa também. Quando a gente fala de pizza, é mais fácil de você introduzir, né, em um lugar. E você começa... as pessoas ficam curiosas para ver. Então, por exemplo, São Paulo é muito grande, né? Mas se você pega uma cidade, por exemplo, Indaiatuba, Americana, que é menor, e você leva um negócio desse, cara, eu acho que a grande chance de pegar é grande. Também acho. Né? Porque vai ter aquela curiosidade. Eu não sei se depois da curiosidade se vai emplacar. Mas assim, você consegue dar um boom rápido, né? Se você tiver um bom trabalho e um bom marketing, eu acho que emplaca. Mas, cara, isso é para mim. É o que a Larissa falou, é fantástico, né? Eu cada vez procuro lugares diferentes para ir, né? Sim. Então, quando veio o hambúrguer, eu saía do meu bairro, andava metade de São Paulo para comer hambúrguer aqui, ali. Hoje tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Exatamente. Perdeu a graça, cara. Porque você não tem pra onde ir mais. E aí eu acho que isso realmente... Não tem mais novidade. Não tem mais novidade. E, pô, a gente tá em São Paulo, que é uma das capitais gastronômicas aí. E eu vou te falar uma coisa, Dudu. A gente que é da gastronomia, a gente vê eu vejo várias possibilidades ainda pro hambúrguer, né? Sim, demais. Cara, dá pra você fazer várias coisas com o hambúrguer. Mas as pessoas, elas vão pelo atalho. Vamos copiar o fulano que tá dando certo. Exatamente. Vamos copiar ciclano que tá dando certo. E as pessoas não inovam. Então hoje é todo mundo usando o mesmo pão, todo mundo usando o mesmo queijo, o mesmo bacon e perdeu a graça. Porque assim, o pessoal vai pelo lado mais fácil, né? É. Ninguém quer ter o trabalho de fazer o próprio pão,
ou de criar o próprio produto. E eu acho que o que vai diferenciar isso porque tá assim, tá em alta também a questão da pizza napolitana, que a maioria não é. Mas assim, isso vai acabar se tornando uma onda que vai surfar a onda, mas também vai dar aquela... Igual foi o hambúrguer. O hambúrguer acabou. E aí, não vai ser todo mundo que vai ficar. Porque Não. tá uma modinha, todo mundo copiando o outro. Até os sabores de pizza mesmo. Sério? O pessoal acaba... Você vai numa pizzaria, tem sempre a de burrata, tem sempre a de... Sabe? Ninguém pensa num topping, assim, mais autoral. E quem pensa é quem já tá no mercado, né? E quem é referência. O resto vai vir copiando. E algo que dá pra criar tanto, né? Também, não, pô, pizza é algo que o vegetariano é sensacional. Porque, pô, hambúrguer é difícil. Agora... Eu comi uma esses dias que tá era numa de crescente, né? queijo vegano, que provavelmente deve ser alguma coisa com inhame ou cará. Cogumelos e tomate tostado. Sim. E gostei. Lá na Cuiocá a gente tem uma pizza vegana, inclusive. E primeiro que o pessoal já vem pizza, né? Você fala pizza, mas você faz à noite? Não, só durante o dia. E aí tem essa questão de explicar o que é. Ai, adoro. E sempre quis comer. O nosso grande é explicar. E tem muita gente que leva. Aí eu explico como esquentar em casa para regenerar e tudo mais. Então, assim... E a gente tem uma de fiore di zucca, né? Flor de abobrinha, que é vegana. A gente faz um creme de abobrinha, flor de abobrinha, cogumelo portobello e um creme de castanha de caju fermentado. Que, né? O pessoal fala queijo de castanha, né? Uhum. mas é um creme de castanha fermentado. Não me venha botar nome. Com castanha tostada. E aí, ela sai pau a pau com a marguerita, assim, sabe? Porque é uma pizza super nutritiva, muita gente vegetariana passando, quer opção e tal. Mas, assim, ela não tá no cardápio como vegana. O nome dela é Fiore. Então, assim, eu vejo muita pizzaria colocando o nome da pizza vegana, que aí nem quem é vegano vai comer e o vegano também não vai comer. Se sente numa caixinha. E aí ela não sai. Então, assim, também tem essa, sabe? Eu gosto muito de pedir pizza de abobrinha. Eu acho que é uma das minhas preferidas, assim. Muito boa. Eu gosto. Você tá no iFood? Não tô no iFood ainda. Na verdade, quando eu era bem pequeno, assim, não consegui entrar, não tive retorno da galera. E aí acabei não fazendo. Hoje eu faço delivery próprio. Delivery próprio. E WhatsApp. Montei um e-commerce para poder dar conta dos pedidos, assim, para poder centralizar num lugar. Então, o pensamento sempre foi tentar escalar, porque eu era uma empresa de um funcionário só. A tua cozinha de pizza tá onde? No mesmo lugar? No mesmo laboratório. Hoje eu tenho um forno combinado, que é muito mais para os doces. Mas eu faço porqueta, faço lá, todas as preparações de cozinha. Você tem um ramalho? Não, eu tenho um baiocco. Baiocco. Que é, sensacional, forno nacional, do Marquinhos. Pode falar, né? Pode, claro. O Marquinhos é baita parceirão. Tô com 2 fornos dele de lastro. Então, assim, foi a minha primeira aquisição, na verdade. Comprei um forno de lastro para poder sair um pouco da Embramex, de fazer o doce mais em casa do que lá, quando eu pudesse. Sim. E também de fazer evento de pizza. E aí, pô, o forno chega a 450 graus. Se você quiser, Dudu, é um chá de capim-limão com açúcar mascavo, gengibre e limão também. Pra dar uma amenizada na pimenta, mas eu vi que você aguentou bem aí. Não, eu gosto. Perrone hoje tá com alguma coisa, que não tá aguentando a pimenta. E aí eu tô com o Unox lá, que é o combinado. Uma cozinha bem pequenininha, mas bem estruturada, porque o meu foco foi muito na cozinha. Eu vejo muita gente montar o negócio e focar só no resto e não focar na cozinha. Papel de parede não paga conta. Pra mim o coração é a cozinha, então ali é muito estruturada. É uma cozinha aberta? Ela é aberta. Eu tenho... Mas só pensa isso quem é da gastronomia, cara. Eu foquei muito. Eu tenho seladora a vácuo, desidratadora. Dá pra fazer alta gastronomia ali dentro de uma... Dá pra pirar, de 15 metros. brincar um pouquinho. É da hora. É bem pequena, mas assim... E aí eu tenho forno para poder levar para evento, que eu faço bastante, e isso já é um dos nossos fortes, que é justamente para propagar. Como que funciona, Dudu, os seus eventos? Eu tô fazendo bastante evento particular, tô com uma parceria, pode falar, né? Claro. Tudo. Tô uma parceria com a Salton, que eles têm Vinhos? A Enoteca ali na Avenida Pacaembu, e a gente faz aulas de... Vai uma sommelier deles... Que é uma harmonização de vinhos com pizza. Então é bem legal o espaço deles lá. A gente faz pelo menos uma vez por mês. A gente fez a primeira
foi um sucesso. E aí todo mês está tendo. Eu quero Mas eu faço bastante já me evento chama pra particular. próxima. O pessoal gosta de fazer... Dudu, quero fazer uma pizza em casa e tal. Eu faço esse O evento. pessoal te chama, vem aqui me ensinar, quero uma aula particular com você. Assim, eu já fiz consultoria. É algo que ainda é muito novo para mim. Eu já fiz umas 4, 5 consultorias. Já fiz para restaurantes agora. Nos últimos meses foi algo mais interessante, assim. Fiz para alguns restaurantes legais aí, que até já saiu em revista e tudo mais. Então, foi bem legal esses projetos. Mas tem que ser bem pontual hoje em dia, porque hoje eu vejo muito essa questão da aula particular, mas o cara, o que ele realmente quer, né? Porque... Atenção. Porque às vezes a pessoa só quer que você vá lá, mas ela não sabe desenvolver o resto. Porque é muito fácil você ir lá, ele pagar o dia para você, ou 2 dias, ou uma semana, você vai lá, voltar, sair com o dinheiro no bolso, passou lá tudo, só que ele não fez metade do que você mandou, o pizzaiolo dele virou as costas, não fez nada, e isso é muito ruim, sabe? Eu já dei consultoria de graça em restaurante, assim, para levar farinha, para mostrar batimento e tudo mais, virei as costas, o cara fez tudo errado, não fez nada, e assim... Nossa, pra que quê, dor no sabe? coração, né? Isso acaba sendo até chato. Então, hoje, essa questão de aula particular, curso, sabe, tem que... É complicado, assim, Entender você... a necessidade, a necessidade do que realmente a pessoa almeja. Porque fica muito nessa modinha, mas é isso, você quer montar algo pra ficar mesmo, né? E esses eventos que você faz na casa da pessoa, com o que você assa? Com esse forno. Eu levo toda a estrutura, eu levo. Ele é pequenininho, é portátil? Pequenininho. O maior que eu tenho, ele cabe 2 pizzas, 30 centímetros mais ou menos cada uma. Deve pesar na faixa aí de uns 70 quilos. E aí... E é elétrico? Elétrico, 220. E aí geralmente vai eu e um ajudante, então assim, pra carregar tranquilo. Agora eu tô com o menorzinho, que é de 35. Qual forno que são? É o do Baioco. Baioco. É da Útil, na verdade. A marca é Útil. Eu vi esse Baioco lá na Compizza. Tava lá com pizza? Eles têm um lá, Eles têm lá. um embaixo ali no... Cara, vou te falar, tem bastante gente comprando o forno dele porque é parrudão, assim, aguenta bem. Eu lá na Embramex trabalho com o Ramalhos, que também nem se fala. Esse forno é sensacional. Quando a gente fala de Cozinha marca... sozinho, para. Fermento e Ramalhos é tipo, né, o sonho de todo mundo. Mas aí é claro que, meu, equipamento hoje é aquele negócio. Você vai trabalhar com Rational, ou você vai trabalhar com prática e... Assim... Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, exato. Né? Exatamente. E agora, Du, me diz uma coisa, vamos lá. Os docinhos, que eu já esqueci o nome. Pasticciotto. Isso. Pasticciotto. Ah, quase. Você no último mês você falou que passou de 1.000. Chegou. E as pizzas? Então, a pizza é algo que assim... Esse daqui é meu? Seu. Lá na Coelquá a gente quis agregar outros produtos. Tá. Então a minha parte de confeitaria hoje, o faturamento é mais de 50%. Então eu tenho o corneto e tenho o pasticciotto. Depois veio o resto. Então assim, a gente achou, por eu ter essa questão da pizza muito atrelada, fazer bastante coisa, que ela ia sair demais. E hoje, ela não tem tanta... Ela sai todo dia, bastante. Mas a gente vende muito panino, que são os lanches. A gente tem um lanche de polvo e um lanche de porqueta. Então, porqueta, por conta da galera já ter acostumado do pernil e tal, sai muito esse lanche. E a pizza sai bastante, assim. Mas é claro que a gente sempre espera mais por conta do produto pra gente ser algo, muito prático, como um pedaço de pizza e tal. Só que ainda pro brasileiro, que nem hoje eu recebi uma cliente que ela foi pra Roma. Eu comi a pizza lá em Roma, mas muito ruim, essa pizza romana e tal. Espero que a de vocês seja boa e tal, sabe? Já vem com preconceito. Desvalorizando o produto, então, assim, né? não é que... Como eu falei, o nosso carro-chefe é o pasticciotto. Tipo, a gente até denomina de a casa do pasticciotto. Então, pra nós, é ele que a gente foca muito, tanto que a gente tem a vitrine. Mas é o diferencial, acho que é por aí mesmo.
Mas a pizza sai bastante e é isso, sabe? A gente não faz que nem em Roma com vitrine porque não temos um lugar de bastante saída. Tá. Se tivesse, com certeza, aí colocaria em vitrine como é lá. Ô, Dudu, e como é que foi essa história da TV? Esse convite para o Sabor e Arte? Foi bem legal, assim, porque o Fábio, diretor lá do canal, eu tenho um amigo que trabalhava com televisão e tudo mais, e ele ficava brincando comigo pra caramba. Maestro, não sei o quê, você tem que estar vou te levar pra Kátia, vou te levar pra, não sei, pra Palmeirinha lá, sei lá, pra todos esses programas. Eu falei, cara, eu não vou nesse negócio aí. Desculpa, eu sou tímido, sabe? Eu nunca tive essa questão de gravar e tal. Aí eu peguei e falei, cara, não vou nesse programa não. Mas eu vou te falar, eu teria um negócio diferenciado de pizza. E aí eu tô acostumado a assistir, né, Food Network, outros. Aí tava passando um dia lá, um sábado à noite, aquela Giada, sabe? Que é. Giada faz a festa. Eu gosto dessa mulher. E ela tava fazendo uma pizza, mas assim. Ela é italiana, né? Pizza horrível. Horrível. É muito feia ela fazendo pizza, cara. Aí, meu Deus do céu. Aí eu peguei e mandei a foto pra ele. Falei, tá vendo? Olha o que os caras apresentam de pizza na televisão. E aí, abriu o canal Sabor e Arte, começou, né? Eu falei, tá aí um canal legal pra caramba. Esse canal eu participaria. E aí, acabamos conhecendo o Fábio, lá do canal. E ele viu uns vídeos meus que eu tinha já gravado no YouTube, eu tinha gravado um curso online, a gente mandou pra ele. E ele falou, Dudu, a gente marcou uma reunião lá porque esse canal é do Grupo Bandeirantes, né? Sim. A gente marcou lá uma reunião e aí ele falou, cara, eu recebo mensagem de uma galera aqui que você não tem ideia, de chefe, não sei o quê. Ninguém fala de pizza, cara. Você foi a única pessoa que a gente puxou porque o canal tá lotado. Eles encheram de nome lá e tava abarrotado. Que a gente puxou aqui e você fala de um assunto que ninguém retrata e aí a gente começou a conversar. Pô, São Paulo é um dos lugares que mais consome pizza no mundo e pô, isso seria agregador pro canal e tudo mais, só que a gente não tem espaço na grade. O que a gente consegue aqui são pílulas, né, pra gente passar na faixa comercial. Se você topar, aí beleza, né, vamos... E aí eu tenho um amigo que tem uma produtora, acabou rolando, assim, eu liguei pra ele, falei, cara, é o seguinte... porque você precisava entregar o material Precisava entregar o material pra ele, porque ele falou, cara, não tenho como entregar. Eu falei, vambora, vamos fazer. Eles não têm estúdio? Eles têm alguns programas que foram gravados por eles, mas, na verdade, produtoras parceiras, não é do Sabor e Arte, não é da Band, entendeu? É contratado né? deles... Mas ele falou, cara, se você me entregar o conteúdo, a gente coloca pra rodar e vamos atrás, vamos junto, porque, cara, a gente acredita muito nisso. Então quer dizer que o canal, por exemplo, ele não tem um estúdio para acontecer o programa? Não. Todas as pessoas que estão na grade entregam o material... Na verdade, eles contratam um produto, por exemplo, o Engenho Mocotó, do Rodrigo, é uma produtora contratada do Sabor e Arte que vai lá gravar no restaurante dele. Sim. Então, assim... A maioria dos programas é dessa maneira. Alguns a pessoa faz por fora e manda para eles, que nem tem a questão dos chefes digitais. É bem legal, assim. Eu gosto desse programa, do canal. O canal foi algo que, quando a gente se identifica, né? Porque gastronomia não é só receita, né? Não. E aí é muito conteúdo. Tem programa de vinho explicando uva e, sabe? Tem um outro canal, Chefe o quê? Da TV fechado, do canal fechado. Canal Chefe TV? Chefe TV. Eu gosto desse também. Mas é uma coisa que não foi muito pra frente, né? Tipo, eu só assisto quando eu vou na minha avó, que lá tem esse canal, e eu só assisto isso, né? Se deixa. Cara, e culinária. falando um pouco de TV, desses programas de culinária, você assistiu Chef's Table? O de pizza? Sim. Claro, vou ser bem sincero que eu não assisti até o final ainda. Não tô tendo tempo pra respirar direito. E o que você achou? E, cara, assim, eu acho que isso é muito importante pra quem tá no ramo, porque acaba divulgando. Bom, Chef's Table eu já tinha acompanhado os outros e tanto de churrasco também. Tem caras que me inspiram ali. O Gabriele Bonte, inclusive, lá de Roma, lá, ele
esse meu chefe, o Luca, ele era subchefe dele. Então, pra mim, ver isso, e eu morei em Roma, fui na pizzaria dele várias vezes, é legal pra caramba. E o próprio Franco Pepe, assim, os dois italianos pra mim, porque não só por morar lá, mas por ter minhas referências lá de pizza, sabe? Embora tenha lá o Bianco, né, que tem uma série de situações, eu acho que é muito agregador pra gente e pra nós do ramo que nós estamos trazendo produtos diferentes. Por exemplo, a pizza romana que o pessoal não conhece, fala no Chef's Table. Então, assim, pra nós é muito importante também essa questão, sabe? De estar divulgando mais ainda nesse sentido. É sua profissão, né? Exato. Quanto melhor, mais divulgada, com certeza você vai ter mais procura, né? Com certeza. Mas você sabe uma coisa que eu acho engraçado, cara? Por exemplo, o Chef's Table de pizza eu achei do caralho, né? Mas uma coisa que as pessoas que eu vejo que não consomem muito, por exemplo, eu sempre procurei minhas referências no YouTube. E sempre gringo, né? Uhum. Então, por exemplo, na época que eu tava na piração de hambúrguer, cara, todo o meu conteúdo que eu consumia era sempre canal gringo, né? E quando eu comecei a consumir... Todo o seu inglês, Perrone? Não tem Fluente. problema. Cara, não precisa... Quando a gente manja da gastronomia, você entende o que está acontecendo e você não precisa entender a língua. Eu lembro na faculdade Porque, que... por exemplo... Zucchini. O que é isso? Eu nunca lembrava. Agora é tão natural, né? Porque, por exemplo, eu tô hoje, assim, tipo, não é uma piração, mas é uma culinária que eu gosto. A culinária coreana. Nossa, pai, é pra entender. Então, mas Piorou. não precisa entender, cara. Você liga o tradutorzinho lá do YouTube, Tá. vem ali uma tradução muito porca, mas você conhecendo os ingredientes que tá Que usando você ali, já tem dá familiaridade tudo também, certo. pronto. Né? Então, quando eu comecei a estudar pizza, a maioria dos canais, todo mundo fica Se olhando no se espelho. olhando no espelho. É. Quando eu comecei Mais um, hein? Tá anotando aí Você quantos tá já anotando se quantos viram no já espelho? ficaram aqui, ó, Temos mais um hoje. metrosexual. Quando eu comecei a estudar pizza, a maioria das pessoas que eu consumia eram italianos. Tem muito conteúdo bom no YouTube Tem demais. de pessoas que ninguém assim. Mas sabe que eu acho que a língua italiana e francesa é muito mais fácil pra mim de pegar do que o espanhol, por exemplo. Mas, por exemplo, Tem a ver por conta do latim, né? Tem, exato. você não é uma pessoa que consome muito YouTube, por exemplo. Não. Nada. Apesar de ser Quando eu vou youtuber. pesquisar Não, alguma tudo bem. coisa. Mas, por exemplo, eu sou viciado em YouTube. E mesmo conversando com outros amigos meus, youtubers, a maioria das pessoas só consome produtos nossos, né, brasileiros. Ah, sim, de Poucas fora, pessoas assim que eu troco ideia consomem não, assim como produtos. você falou, tem receitas que eu vou pesquisar e realmente eu vou ver de fora, eu vou ver, tipo, receita original. Aí eu quero saber o que tal que é a Sim. receita original. Pra entender, até porque a gente vai ter um monte de pela-saco que vai encher o nosso saco falando o que é original, o que não é original. Então você já tem que saber É que na verdade ter na ponta da língua. Né? É que na verdade, por exemplo, quando a gente traz alguma receita original, a pessoa sempre tem o original já adaptado para o brasileiro. Né? Aí não é nada original. Né? Outro dia eu fiz uma saltenha, né? Eu peguei uma saltenha boliviana lá, fui num YouTube boliviano e tal. Aí, cara, se você olhar os comentários, não, isso não é, e não sei o que, e não sei o que lá. E, cara, as pessoas, eu acho que o brasileiro, na verdade, o brasileiro, ele eu acho que é pobre de conhecimento, cara. É triste isso. Mas isso passa muito, é cultural mesmo. Porque primeiro, o Brasil é um país novo, assim, teoricamente. Sim. Perto da Europa. E quando você vai pra lá, bom, eu já pude visitar Estados Unidos, a Europa e tal, você vê que vem de berço, assim. O cara entende do ingrediente, sei lá, você fala com o meu primo que mora lá no fim do mundo da Itália, ele sabe o que é um bom azeite e um bom mussarela. E aqui você vai falar com uma pessoa que não tem muita estrutura, tipo, cara, ele só quer comer, sabe? Então acaba... É só matar a fome, né? Acaba sendo complicado também isso daí. Então acho que a gente ainda tá, né? Mas, Edu, outra coisa que mudou muito, e eu tô muito chateado por conta disso, né? Depois que a gente teve a pandemia, e
e aí virou uma febre os vídeos rápidos, né? Hoje os vídeos longos eles perderam espaço. Sim, sim, né? sim. Então, por mais que a pessoa quer aprender uma receita, ela não quer mais entender o porquê de uma receita. Isso para mim é muito triste, eu porque concordo. a minha piração antes era ensinar não a pessoa chegar no resultado, era por que ela chegou no resultado. Sim, sim. E hoje as pessoas não dão mais interesse. Né? Hoje as pessoas querem aprender alguma coisa em 1 minuto. Não, e fica tudo nesse Reels, né? Que você tem que ficar. Você tem que postar toda hora. Sim. Se você não posta toda hora, você não tá lá. Isso é uma coisa que, a galera. Todo mundo briga comigo, Dudu, você tem que criar conteúdo, tem que postar. Cara, não tô tendo tempo, velho. Tipo assim, não é. E é sobre esse negócio. Você quer entregar um negócio legal. Você quer explicar o porquê que você fez aquilo. Sim. Porque aí, o que adianta eu pegar, fazer lá uma pizza, baita pizza legal, o cara vai falar, que é isso? Então, né? Tipo assim, só vai estar massa lá, e aí? Então, hoje eu tava gravando aqui, né? E hoje a gente tava gravando o vídeo rápido. Não tem explicação. É só eu pegar... A sua mão Mas ali. é o tal do fazer. entretenimento mesmo, Então, mas gente, as pessoas é não isso. querem mais saber, não querem aprender, cara. O brasileiro, ele Mas eu não acho só que é só o brasileiro, não, Perrone. Eu acho que é o mundo. O mundo. o Senão, consumo é esse acelerou agora. demais. Acelerou Acelerado, demais. acelerado. Mas é aquilo. A gente também vai atrofiar. Com certeza. Porque, por exemplo, você perdeu o tesão de fazer vídeo longo. Eu perdi. Ah, mas isso eu não já perdi há anos, então, né, Perrone? Eu Você perdi sabe? o tesão agora de fazer vídeo longo. Porque o que adianta eu ficar 2 horas gravando para depois, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 assistirem? Ou a retenção Exatamente. de você não passar, A pessoa fica adiantando de o teu 1 vídeo para minuto, ver o não resultado. adianta. Então, cara, é simplesmente... Ô, Dudu, mas e aí, como é que foi a primeira gravação? Você de frente às câmeras? Nossa, não, foi... pra gravar 3 minutos demorou 3 horas. O pessoal acha que é fácil, É que né? assim, Quem como eu tá do já outro conhecia quem tava gravando, Você ele ficou me mais à deixou muito vontade. mais tranquilo. É. E como eu já tinha gravado um curso online, já tava meio assim. Você tem curso online também? Na verdade, eu embarquei nessa uma vez porque um amigo tá em alta ainda, né? A questão do curso online, lançamento e tudo mais. Não, vamos lançar. Aí fiz todo o procedimento, só que assim, você tem que viver disso, pô. Você tem que dedicar um tempo nisso, sabe? É. E, pô, tinha acabado de sair do restaurante. Eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma. Então, pô, precisava trabalhar. E tudo que saía de evento eu pegava. Tinha que vender pastel, tinha que entregar lá no aeroporto. Eu ia lá entregar, tipo assim, não tava... Então, assim, é algo que você precisa realmente se dedicar. E aí, tinha um curso gravado. Eu gravei uma nova versão dele, muito mais legal, assim, inclusive com esse meu amigo da produtora. Que tem equipamento muito bom e tal. Então, a gente acabei nem lançando esse curso online. Talvez pode ser um projeto pro ano que vem aí Mas tá gravado. de demanda. Só que a gente gravou no início do ano, eu já gostaria de mudar ele 100%. Porque é isso, você vai buscando conhecimento. Eu tive na Itália esse ano de novo. Já tem coisa nova. Já tem coisa nova e sempre, sabe... Você quer agregar. Você já tá mais à vontade. Você também. já fica mais assim. Eu acho que é isso, sabe? Você vai sempre evoluindo também. Você não parece tímido. Mas foi um trabalho do programa, de outras situações e também, assim, hoje de estar lidando com muito cliente na loja, acabou desenvolvendo mais, assim. Mas também são assuntos que ele tá super à vontade de falar, né? Então acho que fica mais fácil, né? Mas te incomoda tudo isso daqui? Não, tranquilo. Já te incomodou mais? Me incomodou mais. Mas aqui também é uma casa, né? Não, Tudo, mas não por é? exemplo... Não, e também tem vocês que deixam à vontade. Mas, tem por tudo, exemplo, assim, hoje, não é? pra mim, depois de 10 anos fazendo a mesma coisa... Quando você vai... Não, isso daqui é como se não existisse. Sim, né? Então, ela tá aí ligada e eu tô batendo Mas papo... quando você vai pra TV, já dá aquele... Não, cara, pra mim também. Já dá uma dorzinha de... Não, me dá um frio na barriga na hora que entra. Sim, o né? ao vivo, né? E depois ali eu esqueço. Né? É como se nada tivesse acontecido. Não, depois da pandemia... Mas Acho que eu depende... fiquei uns 2 anos sem ir pra TV. Mas Aí é a primeira vez que eu Então, fui. mas depende de quem é o apresentador, né? Também acho, mas mesmo assim deu um nervosismo, assim, porque as coisas não estavam meio que prontas, você sabe que fogo... Então, ao vivo é uma merda. Ao vivo Ao é uma vivo merda. deve ser... Ao porque vivo uma é coisa é trash. você gravar
olhando diretamente pra câmera, assim, só você e a câmera. Outra coisa é você gravar com outras pessoas, né? Não, e horário, e a coisa tem que estar pronto. E mudou, agora não, agora vai Não, entrar e aí fala quê. isso, não, você tem que falar, meu, você tem que seguir um roteiro, e aí? É. Então, assim, e na época, o Viva Pizza, né, que é o nome do programa... Você ainda faz ele, Na verdade, agora ele tá na grade, foram 12 episódios que a gente gravou. mas ele e aí ele fica vai reprisando. passando como um looping, Tá. A gente queria gravar a segunda temporada, mas aí precisa de parceiras pra poder fazer isso. Nem com você dando o conteúdo pronto? Não, assim, porque o problema é o custo de gravação, né? Assim, Porque o eles custo de pagaram o seu gravar- produtor. Não, na verdade aí que tá. O primeiro curso Foi uma doideira, assim, vamos fazer? Liguei pra esse meu amigo, falei, cara, projeto 0800, não tenho como fazer nada, se você topar, saborear, tipo, que Bora. é projeto animal que Aí falou, pô, tem uma pode vingar oportunidade, alguma né? coisa. Quem roteirizou fui eu. Não, mas aí o segundo ninguém quer abraçar. Entendeu? E aí é algo complicado, porque a gente fez com as nossas próprias mãos. Sim. Conversei lá com o Emanuel na Embramex, falei, cara, preciso de um espaço para gravar um programa, 2 dias aqui, 2 diárias. Aí foi isso, sabe? Gastei o máximo que eu podia na época, não foi demais. Foi bem tudo Mínimo, de parceria no caso, né, mesmo. também. E, bom, o pessoal de queijo me mandou queijo, Sim, sabe? claro. Então a gente até Você no programa... pôde falar desses parceiros? Não pude falar, porque é um programa para ser vendido. Sim. Então, mas no final rola agradecimentos, né? A gente tem lá, legal. coloca E agradecimentos. no final, tipo, ninguém comprou a ideia? Assim, eu não sei como funciona essa parte comercial, e aí é que tá. Eu não sou da parte comercial, né? E aí entra que você fica meio atolado de coisa pra fazer. Pô, você é o apresentador, o roteirista... Não, você ainda tem que vender? Não é você nem tem que o vender, não é programa nem a que minha vende? própria quem que eu vou vender. Ainda era você que tinha que ir atrás de Você vender entendeu? o programa? Na verdade, a gente tem um contrato com a Band, então é 50-50. Sim, mas Eles é você. têm- Mas você que tem que vender. Não. Tem Tem o a minha comercial da- parte e tem a parte deles, né? Não, Mas mas eles não foram atrás. Então, é isso que eu tô perguntando. poxa. Alguém foi atrás pra vender isso? Não, não Exato, foi. Não foi. E assim, porque assim, também o canal tem crescido em outros lados, talvez. Cara, mas eu Mas vou... é isso. Há muito... Inclusive o André, desculpa te cortar, Perrone, o André participou de uma gravação. André Dias? André Guidon. André Guidon. Porque, bom, fazer um episódio de pizza napolitana, Sim. ninguém Tinha melhor que do que falar, ele. Então, assim, é mais sobre isso, é o desenvolvimento da pizza, evolução da pizza. Então precisa ter nomes, pode ser, sabe? Mas você sabe o que eu acho engraçado, cara? Que, por exemplo, quando veio essa daí que você falou, que você só assiste na tua avó, Chefe TV. isso. Quando eles começaram na TV fechada, eles me mandaram um e-mail, não sei o que lá, vamos colocar um programa, não sei o que lá, tal. Porra, fiquei super empolgado, né? Então vamos marcar reunião, biriri, bororó, não sei o que lá, tal. Cara, é igual que você tá me falando. Eu tenho que entregar tudo, eu tenho que editar tudo, e aí eu ainda, assim, a primeira temporada, ok, vai estar na grade, só que para continuar tem que vender. Porra, mas quem que vai vender? É por isso que eu te perguntei, porque foi a mesma coisa. Quem que vai vender? Exato. Não, você não tem contato? Eu? Eu? Então, assim. Aí vem a nós, você rindo na... Então, mas é muito prático Exato. para uma TV fazer isso com a gente. Não, exato. Porque assim, pra mim, e a conversa foi muito clara desde o começo, Dudu, você não vai ficar rico fazendo programa. E eu sei disso. Autoridade, Então, assim, né? Exatamente. Visibilidade, Foi muito claro. legal. Sábado veio umas moças do Rio de Janeiro. E elas eram na sexta, tava tendo um congresso lá perto na Unip. É Unip, não, Uninove ali atrás. E aí uma delas olhou pra mim e falou, meu, te conheço de algum lugar e tal. Você não é aquele cara da televisão lá, da pizza? Eu falei, E assim, foi muito legal isso, É sabe? bacana o reconhecimento, tudo. Mas é isso, mas precisa de mais apoio pra poder Exatamente. continuar isso. Sabe? Exato. Porque é muito cômodo também, né? É lógico que pra gente é bom que a gente tá aparecendo e tal, mas, poxa, a gente já tá entregando todo o material. O mínimo que a gente espera Exatamente. é que alguém vai vender isso pra alguém. Ô, Pois é. Dudu, mas conta aí pro pessoal lá, pra aquela câmera. Onde te encontrar, como é que faz? Já.
na rede social. É isso. É dudualmeida.s, da Cuiocá é underline Cuiocá. E já aproveitando, Cuiocá significa aqui em italiano. Então nem Eu já mesmo sabia. eles sabem diferenciar isso. Porque eles falam veni qui, veni qua e é usado para mesmo sentido. Não é aqui ou lá, é aqui ou aqui. Aqui e aqui. Então é até um nome difícil. Então a gente criou um trava-línguas, Cuiocá, Pasticciotto e por assim vai. E aí... Para o bom, pessoal ficar repetindo. E aí o pessoal te encontra para fazer curso também, tudo pelo... Tudo lá no meu Instagram, dudualmeida.s, e também na Cuiocá, o curso ele é comercializado na plataforma no nosso e-commerce. Tá. Também para poder ficar até mais fácil com todas as informações. Só vou ter curso agora no ano que vem. Ah, Esse perdi. ano já Perdi. Já Tá bom, era. né? Paciência. Paciência. E é isso, eu quero ver, mostra aí a caixinha. Vamos Perrone. abrir a caixinha aqui, ô Voz da Consciência? Vamos ver a caixinha? Em qual que você vai? Aí? Pode abrir, Dudu. Mostre essas iguarias. aqui estão os pasticciotto. Infelizmente, vocês só vão ver e eu vou comer agora. Olha que delícia. Então, esse ano, muita gente me pedia para fazer, porque o tamanho original tradicional, vou pegar aqui para vocês verem, Esse é o formato tradicional. aqui, Tá. tradicional. E aí tinha gente que achava grande. Só É porque quer experimentar outros sabores, né? Eu Exato. concordo com a galera. E aí eu trouxe as forminhas menores e a gente faz também no tamanho menorzinho para acompanhar com café. Caralho, Legal. mano, quando eu tive na Embramex, você me deu isso pra me você levar pra comeu, casa. Certeza. Você fez o levou quê, até Perrone? pacote Eu comi. congelado. Agora que eu tô vendo ele de... Ah, então você não precisa comer de novo. Não, lógico que eu preciso. Eu levei congelado, velho. Então na época, hoje eu não faço mais congelado porque eu não tenho outro congelador, não consigo lá mais. Mas assim, Cara, minha memória é uma bosta, Ah, eu tô velho. vendo. Logo O É que você isso. fica fazendo com essa memória, né, Perrone? é muita erva. Eu também acho. Mas, Dudu, muito obrigada. Foi um prazeraço. A gente poderia rolar aqui mais a noite Com certeza. toda, conversando. E muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Foi um prazer. eu que agradeço vocês, o espaço. Bom, obrigado por tudo aí, pela recepção. E Tamo vamos que vamos. junto. Espero vocês lá. Eu vou na mesmo. Cuiocá. Ainda Vamos mais lá. sabendo que é perto de casa. E eu tô pra ir no seu curso também, hein? Que eu que vou fazer as pizzas. É isso aí. Depois do curso do Dudu. Então tá bom. Show de bola. Mas antes Obrigado. da gente ir Qual que é a embora... câmera agora? Que mexeram tudo? Tá. Não, ali eu pergunto. Ali sou eu. Aquela sou eu lá longe. Ah, Mas... tá bom. Então vai você, eu vou por Não, último. antes de mais nada. É? Bom, mas antes da gente ir embora, eu queria muito agradecer a Delis, o maior food service. Se você está procurando insumos aí para o seu restaurante, para sua casa, cara, a Delis é o lugar. E olha só que bacana, aceita 3 vezes no cartão. Pediu, Sem juros. Sem juros. E o melhor de tudo, sem juros. E tem uma coisa que eu acho fantástico. Pediu num dia, chega no outro. Chega no outro. É isso. E o nosso parceiro iFood, você pede e já chega já na hora, né? É na hora. O maior aplicativo de delivery do Brasil, viu? E você que tem restaurante aí, quer saber de todas as novidades, todas as funcionalidades aí que a plataforma tem para você, as melhorias que o iFood traz para você, acessa lá, ó, tem um QR Code aqui, já fica ligado, tá? A iFood é parceiro aí dos restaurantes, ó. Cuiocá aqui, viu, gente? Vamos dar uma atenção pro moço. É isso aí. Então é isso aí, gente. Para quem gostou, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E é isso. Não esquece, estamos todas segundas, quartas e E sextas. sexta-feira, Na a hora partir do- do meio-dia. Na hora do almoço, É. para vocês almoçarem com a gente. É isso. É isso. Beijo. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Até.